Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o tema da nossa aula de nefrologia são as nefropatias diabéticas. E o que significa uma nefropatia diabética? Então tudo que começa com nefro está relacionado aí ao sistema renal e a apatia é a doença. Então a doença do sistema renal causada aí pela diabetes, a nefropatia diabética. Então o que acontece? Em decorrência de um sangue não devidamente metabolizado, com excesso de glicose e outras propriedades, farão com que este rim do paciente portador dessa nefropatia tenha comprometimentos maiores, tá? Então é um sangue mais espesso, de fato, tá? É um sangue não devidamente metabolizado, a glicose em excesso fará com que esse sangue sobrecarregue ao rim desse paciente, que consecutivamente terá problemas aí na hora desse processo de filtração sanguínea e consecutivamente na excreção e na eliminação através da diurese, tá? Então o rim normal, eu coloquei aqui uma fotinho fazendo um comparativo e vamos falar a respeito. Então, o rim normal, ele tem um funcionamento saudável. E o rim da nefropatia diabética, ele possui a sua superfície granulada, ou seja, ele tem vários granulozinhos, tá? Enquanto a outra tem a superfície normal, este rim do paciente com a nefropatia diabética, ele é todo granulado. Tamanho apropriado, e o funcionamento do rim, esse é o rim saudável, tá? E o rim com a patologia é o funcionamento diminuído e o seu tamanho diminuído. Consecutivamente, a sua capacidade da filtração sanguínea também ficará reduzida, tá? O rim normal, baixa quantidade de proteína, a proteinúria na urina, já o rim com alguma patologia, o rim do paciente com a nefropatia diabética, alta quantidade de proteína na urina, tá? Pessoal, a nefropatia diabética é a doença renal que resulta maiores lesões provocadas pela diabetes, ou seja, quando o paciente tem esse diagnóstico de base, essa patologia inicial, digamos assim, a diabetes, consecutivamente ele terá uma probabilidade maior a outras condições, e dentre elas a nefropatia diabética, tá? Desenvolvem aí em 1/3 dos pacientes com diabetes, tá? Principalmente do tipo 1. Trata-se atualmente da principal causa da doença renal crônica, necessitando aí de tratamentos que façam a substituição da função renal. Esses tratamentos, eles podem ser, como nós já falamos, da diálise peritoneal, assim como a hemodiálise também. Em alguns outros casos em que esse paciente tem a condição, ele passará pelo procedimento do transplante renal. Mas aí são procedimentos invasivos, como nós já estudamos em algum outro momento. Nós sabemos que toda e qualquer cirurgia, ela envolve riscos ao paciente, dentre eles o risco aí de hemorragias significativas, o risco da não aceitação ao órgão, o risco de possíveis contaminações durante o ato cirúrgico. Então, é uma condição um pouco complexa, né? Precisaríamos ver, para o paciente passar por uma cirurgia, um transplante renal, precisaríamos ver a questão da sua saúde na sua totalidade, uma vez que todo e qualquer procedimento cirúrgico, ainda mais no caso de um transplante de órgão, envolve riscos ao paciente, tá? Então, mas ainda assim, esse paciente com a nefropatia, ele tem aí como uma das possibilidades, né, da recuperação das suas funções renais, esse transplante, tá? Como também os procedimentos, a diálise peritoneal e a hemodiálise, tá? Pessoal, eu deixei aqui para vocês sobre a diálise peritoneal. A diálise peritoneal é um tratamento proposto aos pacientes que sofrem com as nefropatias, né? São pacientes aí que o seu rim já não possui mais a mesma capacidade dessa filtração de sangue, de modo a acumular diversas toxinas e a aumentar aí esse fluxo, esse volume circulante, tá? Então, esses tratamentos são propostos. Vamos falar um pouquinho então da diálise peritoneal, tá? É uma opção de tratamento através do qual o processo ocorre dentro do corpo do paciente, com o auxílio de um filtro natural como substituto da função renal. Então esse filtro, ele faria o que o rim
poderia fazer no caso da filtração dessas impurezas, de modo a fazer com que esse sangue esteja apto à circulação, tá? O que acontece com esses pacientes que precisam da diálise? O seu rim está impossibilitado de realizar essa filtração, e quando ele está impossibilitado de realizar a filtração, consecutivamente, muitas substâncias em excesso, nutrientes em excesso e toxinas ficarão acumulados na corrente sanguínea, o que causarão muitos danos ao paciente. Dentre eles, o aumento da pressão arterial, dentre eles, a vasculite, né, a lesão aos vasos e capilares, em decorrência desse aumento de nutrientes, perdão, de substâncias que deveriam ser excretadas, de modo que possa irritar ali aos vasos, fazendo com que haja toda uma mudança metabólica em decorrência desse excesso de substâncias que deveriam ser excretadas através da filtração renal, tá? Mas no caso, como esse rim, uma vez que passou por algum processo, como nós já estudamos, das infecções do trato urinário, como uma bactéria presente ali no rim, causando todo um processo de inflamação, no qual vai diminuir a sua capacidade de filtração, para que esses resíduos eles não sejam acumulados e liberados na corrente sanguínea do paciente. Esses procedimentos são de extrema importância, tá? Então a diálise, através desse filtro, ele fará o quê? Esse filtro, ele fará como se fosse o trabalho renal mesmo, essa filtração, essa limpeza desses resíduos que seriam excretados através da urina, né? Ele faria esse trabalho, tá? Esse filtro aí, ele é denominado peritônio, é uma membrana porosa e semipermeável aí que reveste os principais órgãos abdominais. O espaço entre esses órgãos é a cavidade peritoneal. Um líquido, tá, gente? Então, um líquido de diálise, ele é colocado na cavidade e ele é drenado, tá? Por um catéter. E quando ele é drenado, automaticamente todos esses resíduos serão eliminados e o sangue estará apto à sua perfusão sem essas devidas toxinas, tá? Então, como nós falamos, quais são os pacientes que farão esse tipo de tratamento? São pacientes que têm a nefropatia diabética, são pacientes que sofrem aí com as infecções do trato urinário, que são muitas, a cistite, a uretrite, tá? Assim como também aqueles pacientes que apresentam a glomerulonefrite. Então, todos esses pacientes, uma vez que o seu rim, o seu sistema urinário está incapaz de realizar essa excreção, esses pacientes passarão aí por esse tipo de tratamento, tá? Vamos falar então sobre os cuidados de enfermagem na diálise. Verificar sinais vitais. Precisamos nos certificar que esse volume está sendo devidamente drenado, de modo a não causar alteração, principalmente na pressão arterial do paciente. Avaliar o nível de consciência. Por que avaliar o nível de consciência? Uma vez que meu paciente poderá acumular muitos resíduos, né, muitas toxinas, essas substâncias estarão presentes aí na sua corrente sanguínea. Obviamente, esse mesmo sangue que faz a perfusão em todos os órgãos irrigará o cérebro, de modo com que essas substâncias tóxicas podem trazer confusão ao paciente. Então, devemos realizar a avaliação do nível de consciência desse paciente. Registrar o balanço hídrico. Uma vez que esse paciente faz a ingesta hídrica, a sua eliminação é compatível ao que ele ingere, né? Então isso é super importante nós registrarmos. Alterar as posições do paciente para facilitar a drenagem, né, para que haja esse movimento, né, de modo com que essa drenagem consiga ser realizada. Elevar a cabeceira da cama, principalmente para favorecer aí esse processo, né, dessa movimentação, melhorar a permeabilidade de vias aéreas e pressionar firmemente a parte superior do abdômen com as mãos, para que o fluxo da diálise, se o fluxo da diálise parar, de modo a estimularmos, tá? Então, após a diálise, quais são os cuidados de enfermagem? Anotar as condições do paciente, dentre eles,
nível de consciência, se esse paciente está contactuando, se ele está confortável após a realização do procedimento. Sinais vitais, como nós já falamos, é de suma importância, principalmente aí a pressão arterial, que é o que de fato vai poder apresentar uma alteração significativa. O peso, nós precisamos verificar o peso do paciente constantemente, porque em decorrência desse não trabalho renal, esse paciente pode acumular líquido, o que pode resultar no ganho de peso significativo. Fechamento da folha de balanço hídrico, o início e o término de cada troca. Quantidade e tipo de solução drenada e o número de trocas, tá? Isso é super importante nós registrarmos esse tipo de informação. A hemodiálise é um procedimento de filtragem, tá? Para retirar as toxinas e o excesso de água do organismo, a mesma coisa. Enquanto a hemodiálise, a diálise, né, é feita através daquela inserção do catéter. A hemodiálise é o mesmo procedimento. Ele fará ali todo esse trabalho do rim que está impossibilitado de filtrar essas toxinas e filtrar esse excesso de líquido presente no organismo do indivíduo, tá? Chamada de rim artificial, a técnica ela é indicada para quando há perda das funções renais, tá? Então, pessoal, esse procedimento ele também é fundamental, porque ele fará com que essas máquinas, né, realizadas que farão esse trabalho dessa filtração, eles substituirão de fato essa atividade renal incapaz de ser realizada, tá? A hemodiálise é um procedimento de circulação extracorpórea, ou seja, por meio de um acesso vascular apropriado, um catéter ou uma fístula inserido, tá? O sangue do paciente é sugado pela bomba de máquina e circula através de um circuito. Nesse filtro ocorre a remoção da água e das substâncias impuras, como a ureia, creatinina, além do controle de teores de nutrientes. Então, essa máquina ela fará a filtração desses excessos de substâncias tóxicas, como creatinina, como a ureia, além dos nutrientes em excesso, além do volume hídrico em excesso, tá? Após a passagem do filtro, o sangue segue pelo circuito, retornando ao paciente, tá? Então, o sangue, ele é filtrado. Após a sua filtração, onde esses excessos serão devidamente eliminados, o sangue volta a circular, agora em condições apropriadas, tá? Eu deixei aqui diversas figuras para que a gente se atente em como, de fato, é feito esse procedimento. Quando o paciente ele faz a diálise, aí ele tem o controle, né? O seu sangue agora ele está devidamente filtrado, com condições, né, de fazer a sua perfusão. Esse paciente ele vai retomando a sua qualidade de vida, tá? Então ele volta a ter apetite. Antes ele não tinha apetite porque o seu organismo retinha ali um volume um volume a mais de líquidos, né? E desses nutrientes. Então ele não tinha fome. Né? Porque como esses nutrientes estavam em excesso no seu organismo, consecutivamente esse paciente não tinha apetite. Agora, realizando hemodiálise, esse paciente com o sangue devidamente filtrado, sem esses excessos de nutrientes, ele volta a ter apetite, tá? Ele volta a ter maior disposição. Por quê? Esse excesso dessas substâncias tóxicas no seu organismo, esse excesso de líquido que ele pode vir a acumular, faria com que ele ficasse com indisposição. Uma vez em que esse sangue agora está devidamente filtrado, sem as substâncias tóxicas, né, sem aquele excesso, o paciente volta a ter maior disposição, consecutivamente menos fadiga. Então, a hemodiálise, ela traz a esses pacientes que até então, por conta desse não trabalho renal, tinham diversas complicações, ele volta a trazer, esse procedimento tende a trazer uma qualidade maior de vida aos nossos pacientes, tá? Obviamente, um sangue devidamente filtrado, sem as devidas toxinas, sem os excessos de nutrientes, obviamente esse paciente tem menos risco de ter uma morte súbita, diferente de um paciente que não tem as suas funções renais satisfatórias, ou seja, o paciente com uma insuficiência renal aguda, acumula muita substância tóxica, acumula nutrientes em excesso, acumula líquido num volume maior do que o organismo suportaria. Sendo assim, esse paciente vai acumular uma série de toxinas no seu organismo. Obviamente, ele tem uma probabilidade maior a vir a óbito, tá? Pessoal, vamos falar então dos cuidados de enfermagem a esses pacientes. Sempre nós devemos avaliar o quê? Nível de consciência.
tá? O nível de consciência, por quê? Justamente por isso que eu expliquei a vocês. Se esse sangue ele não é devidamente filtrado, consecutivamente toxinas serão acumuladas. Essas toxinas acumuladas irão fazer a perfusão em todo o organismo e poderão gerar algum tipo de confusão. Então, verificação do nível de consciência, avaliação do nível de consciência do paciente. Sinais vitais é fundamental. Esse balanço hídrico, né? O que o paciente faz a ingesta é compatível ao que elimina e como é o aspecto de suas eliminações. Toda e qualquer alteração, presença de sangue, hematúria, alteração na consistência e odor, tudo isso é muito importante que a gente se atente, tá? Como tem sido a questão das outras eliminações, das fezes do paciente, alguma alteração significativa pode ser observada? Esse paciente, sua coloração, ele possui algum edema? Os edemas nos darão parâmetros que possam ser que haja ali um acúmulo significativo de líquidos. Temos de verificar. Então, administração das medicações conforme prescrição médica, prover a esse paciente um ambiente tranquilo, tá? Se faz necessário aí, no caso dos pacientes que fazem esse tipo de procedimento, tá? Sempre deixá-los confortáveis, sinais vitais, como nós já dissemos, e obviamente toda e qualquer alteração comunicar ao médico, principalmente presença de hematomas, como presenças de edemas, tá? Sempre relatar ao médico, tá? Pessoal, é sempre importante a gente falar a esses pacientes que eles precisam manter o peso ideal, porque uma vez que se é obeso, obviamente há um acúmulo de nutrientes, pode haver um acúmulo de nutrientes, um fluxo sanguíneo maior, de modo a sobrecarregar esse rim, que talvez será ineficaz o seu trabalho. Então nós temos que orientar o paciente a manter o seu peso, a dieta, uma dieta baixa, com pouco sódio, tá? E de modo a fazer atividades físicas regularmente, no sentido de fazer com que essa perfusão sanguínea, ela tenha ali o seu equilíbrio, né? Com que o sedentarismo, ele também entra aí como uma das complicações, né? Como um dos fatores de risco para nefropatia diabética ou para toda e qualquer complicação renal, tá bom? Pessoal, nos encontramos no fórum logo logo. Muito obrigada!